A vida não é sobre quantas vezes você cai, mas sobre quantas vezes você se levanta. Hoje, você vai conhecer uma história que prova que a dor pode ser o começo da maior transformação da sua vida. Uma jornada de sacrifício, persistência e, no final, a glória merecida. Então já deixa o like, porque esse relato pode ser exatamente o que você precisa para nunca mais pensar em desistir. Acompanhe cada detalhe, porque no meio dessa trajetória pode estar a inspiração que faltava para você superar qualquer obstáculo. Se eles conseguiram, por que você não conseguiria? A vida é um campo de batalha onde apenas aqueles que enfrentam os desafios de frente conseguem transformar suas dificuldades em degraus para o sucesso. Imagine alguém que perdeu tudo, que foi desacreditado por todos, mas encontrou forças onde ninguém mais via esperança. Essas histórias de superação são provas vivas de que a determinação pode mudar qualquer destino. Como um atleta que sofreu uma grave lesão e ouviu dos médicos que nunca mais poderia competir, mas se recusou a aceitar essa sentença. A dor virou combustível, o medo se transformou em motivação, e cada dia se tornou um novo passo rumo à vitória. Contra todas as probabilidades, ele voltou mais forte, não apenas recuperando seu posto, mas inspirando milhões com sua história. A vida sempre colocará obstáculos no caminho, mas aqueles que enxergam cada desafio como uma oportunidade são os que realmente conquistam a grandeza. A vida é um campo de batalha onde, muitas vezes, somos desafiados a lutar contra forças que parecem maiores do que nós. Mas é nesse cenário de adversidade que os verdadeiros vencedores se destacam. São aqueles que não apenas resistem às tempestades, mas que têm a coragem de enfrentá-las de frente. Eles sabem que, por mais duras que sejam as batalhas, cada dificuldade pode ser transformada em um degrau para o sucesso. Imagine alguém que, em um instante, perdeu tudo, seus sonhos, sua segurança, suas certezas. Ou melhor, imagine o desespero de um atleta que dedicou anos de sua vida ao esporte, apenas para ouvir que nunca mais poderia competir. O mundo desabou ao seu redor, os sonhos pareciam ter sido arrancados brutalmente. Mas ele decidiu que essa não seria sua história final. Com disciplina e resiliência, cada sessão de fisioterapia, cada gota de suor, cada momento de dor se tornou um passo a mais rumo ao impossível. O que era uma sentença virou um novo começo. Ele não apenas voltou a competir, mas se tornou um símbolo de superação para todos que duvidavam. Todos ao seu redor desacreditavam, dizendo que ele nunca mais conseguiria se reerguer. Mas, ao invés de sucumbir ao desespero, ele encontrou uma força dentro de si onde ninguém mais via esperança. Ele decidiu que sua história não acabaria ali. Histórias de superação como essa não são apenas exemplos de resistência, mas provas poderosas de que a determinação pode mudar qualquer destino. Como o desse atleta. Esse exemplo é uma lição de vida, nunca subestime o poder de sua determinação. A estrada para a vitória nunca é reta, mas quem tem coragem de seguir, mesmo quando o mundo diz que é impossível, é quem realmente alcança o extraordinário. Sua história pode ser reescrita a cada novo passo, e não importa quão difícil o caminho pareça, a persistência sempre encontrará uma forma de transformar as dificuldades em vitórias. O verdadeiro campeão não é aquele que nunca cai, mas aquele que se levanta todas as vezes, sem perder a vontade de lutar. Enquanto muitos desistiriam, ele usou cada palavra de dúvida como combustível. O medo de nunca mais sentir a adrenalina da competição foi substituído pela fome de provar que nenhuma barreira era intransponível. No silêncio das madrugadas, enquanto treinava sozinho, quando ninguém mais acreditava, ele construiu sua nova versão. E no dia de seu retorno, quando pisou novamente naquele lugar que um dia pareceu inalcançável, o mundo percebeu que a vitória é a jornada. Superar desafios não é apenas resistir, mas encontrar uma nova forma de crescer, mesmo quando tudo parece impossível. Pense em alguém que nasceu em condições extremamente desfavoráveis, sem apoio, sem recursos, sem qualquer vantagem inicial. O que faz uma pessoa assim desafiar as estatísticas? O que a mantém de pé quando o mundo inteiro diz que ela não vai conseguir? É o fogo interno, a crença inabalável de que ela é maior que as dificuldades. Como aquele estudante que não tinha dinheiro para comprar livros, mas estudava com livros emprestados.
A falta de oportunidades não o impediu de se tornar um dos maiores especialistas em sua área, provando que o esforço consistente pode romper qualquer barreira. Superar desafios vai além de apenas resistir, é transformar cada dificuldade em um impulso para seguir em frente. A história de quem começa sem nada e constrói um futuro brilhante não é sorte, é pura determinação. Imagine um jovem que nasceu em meio à pobreza, sem acesso ao mínimo necessário para estudar. Sem livros, sem internet, sem qualquer suporte, a sociedade já havia decretado seu destino. Mas dentro dele ardia uma chama impossível de apagar. Enquanto muitos dormiam, ele se esforçava. Enquanto diziam que não havia saída, ele encontrava um jeito. Sob a luz dos postes, com páginas velhas emprestadas, ele absorvia conhecimento como quem luta pela própria vida. Cada noite mal dormida, cada sacrifício, foi pavimentando um caminho que ninguém acreditava ser possível. É sobre transformar cada dificuldade em uma força motriz para seguir em frente. A verdadeira superação não está em evitar as quedas, mas em como nos levantamos após elas e seguimos mais fortes. Essa chama era a determinação de provar que as circunstâncias não definem o futuro de ninguém. Sem recursos, ele não teve o que muitos consideram o básico para crescer, mas ele tinha algo muito mais poderoso, uma vontade inabalável de mudar sua vida. Cada obstáculo foi encarado como um desafio, cada porta fechada foi um convite para procurar uma nova forma de alcançar seus sonhos. Ele não permitiu que a falta de oportunidades o paralisasse. Pelo contrário, isso o motivou a ser mais criativo, a buscar formas alternativas de aprender, a estudar até altas horas, a persistir onde outros teriam desistido. O verdadeiro poder da superação está em saber que, mesmo quando o mundo parece ter virado contra você, a sua fé em si mesmo pode ser o combustível para a mudança. Esse jovem não precisou de sorte para vencer, mas da certeza de que cada desafio era uma chance de crescer. E, ao final, ele provou que, com esforço e determinação, o impossível não existe. O futuro de cada um está nas suas mãos, e a superação começa quando você decide que, por mais difíceis que sejam as circunstâncias, a sua história será escrita com coragem, trabalho árduo e muito coração. A vida não pergunta se estamos prontos, ela simplesmente nos testa. Esses jovens tinham algo valioso, uma vontade inabalável de vencer. Enquanto outros desistiam, eles persistiam. Não importava quantos obstáculos surgissem, eles viam cada um como um degrau para algo maior. A falta de recursos ou as madrugadas em claro nunca foram desculpas, porque eles sabiam que a única coisa que realmente importava era a sua decisão de continuar. O esforço, acumulado dia após dia, criou um novo destino. Quando finalmente conquistou o que tanto sonhou, provou que talento pode nascer em qualquer lugar, mas é a persistência que transforma sonhos em realidade. Essa história não é só deles, mas de todos aqueles que enfrentam dificuldades gigantescas, e mesmo assim, seguem em frente. Cada um tem seus próprios desafios, mas a lição é a mesma, não é sobre onde você começa, é sobre onde você decide chegar. O mundo pode te dar todas as razões para desistir, mas a diferença entre o impossível e a conquista está em continuar, mesmo quando tudo parece contra você. A superação não é um ato único, é um compromisso diário com a própria grandeza. Histórias como essa não são apenas sobre esporte, mas sobre a essência humana. Cada um carrega suas próprias batalhas, suas próprias lesões, físicas ou emocionais. E a lição que esse atleta nos ensina é clara: os limites existem apenas para serem superados. O fracasso só é definitivo para aqueles que desistem. Mas para quem transforma a dor em força, a dúvida em ação e a queda em impulso, o impossível se torna apenas um detalhe no caminho da vitória. Cada história de superação carrega um poder transformador que pode mudar vidas, porque nos lembra que ninguém está sozinho em suas batalhas. Quando vemos alguém vencer o impossível, entendemos que também podemos superar os nossos próprios desafios. O segredo está na persistência, na coragem de continuar quando tudo parece perdido, na capacidade de enxergar além das dificuldades e acreditar que há algo maior à frente. Se hoje a caminhada está difícil, lembre-se, toda grande vitória começa com momentos de luta. São essas batalhas que constroem a força necessária para alcançar o extraordinário. Histórias de superação têm o poder de transformar vidas porque provam que, por mais difícil que seja o caminho, sempre há uma saída.
Não importa o tamanho do obstáculo, a força necessária para vencê-lo já está dentro de cada um de nós. A diferença entre aqueles que desistem e os que triunfam não está na sorte, mas na persistência. É a coragem de continuar quando tudo parece perdido, de levantar mesmo após inúmeras quedas, de acreditar que há algo maior além da dor. Cada batalha enfrentada nos fortalece, molda nosso caráter e nos prepara para conquistas ainda maiores. O segredo do sucesso nunca esteve na ausência de dificuldades, mas na capacidade de enxergar além delas. Muitas vezes, o caminho se torna tão escuro que parece impossível seguir em frente. Mas é justamente nesses momentos que a verdadeira força surge. Os maiores vencedores da história foram aqueles que, em algum momento, sentiram vontade de desistir, mas escolheram continuar. Cada derrota temporária foi apenas um aprendizado, cada porta fechada os ensinou a abrir novas possibilidades. A superação não é um ato único, mas um compromisso diário com a própria evolução, com o crescimento, com a determinação de nunca aceitar um não como resposta definitiva. Se hoje a caminhada está difícil, lembre-se, toda grande vitória começa com momentos de luta. É nas dificuldades que se constrói a força necessária para alcançar o extraordinário. Nenhum sucesso verdadeiro é conquistado sem esforço, sem sacrifício, sem dor. Mas aqueles que escolhem persistir, mesmo quando tudo parece contra eles, são os que escrevem as histórias mais inspiradoras. A vida pode testar sua resiliência, mas cabe a você decidir se os desafios serão um obstáculo ou um trampolim para algo maior. No fim, o impossível só existe até que alguém o supere. Obrigado por assistir até aqui. Se essa história de superação tocou você, compartilhe com aqueles que também precisam de inspiração para enfrentar seus desafios. Lembre-se, sua história pode mudar a de alguém. Não perca o próximo vídeo que vai aparecer na tela, tenho certeza que vai te inspirar ainda mais.